Olá novamente, seja muito bem-vindo aí a mais um vídeo, né? Esse aqui vai ser praticamente o último vídeo aí do nosso curso de banco de dados Java. Então eu escrevi este livro aqui e resolvi gravar uma sequência de vídeos aí, né? Explicando aí os tópicos, né, do nosso livro. Então, caso você queira me ajudar a continuar com esse trabalho, você pode estar acessando a Amazon e comprando este livro por lá, né? Basta você digitar lá, pesquisar lá banco de dados Java, aprenda o básico que você precisa saber. E com esse autor aqui, né? No caso sou eu, Salomão Francisco da Silva. Bom, caso você queira aprender a programar em Java e você queira aprender de forma mais didática, você pode também estar comprando um outro livro meu lá, né? Eu tenho dois livros atualmente publicados até a data de hoje, 18 de 5 de 2023. Então, o primeiro livro, na verdade, que eu publiquei foi o Introdução à Programação em Java, Aprenda o Básico que você precisa saber, né? Então, eu procurei ser o mais didático possível neste primeiro livro aqui, certo? Então, eu vou te ensinar os conceitos básicos aí de programação utilizando o Java, né? Então, ele tem vários tópicos aqui, né? Desde o básico algumas coisas avançadas, inclusive aí para você trabalhar com interfaces gráficas, né? Apesar do Java hoje ser voltado mais para o back-end, você ainda pode aí montar sisteminhas com interface gráfica. Então eu explico no nosso livro como que você pode estar montando uma interface gráfica aí utilizando o NetBeans, né, que já vem nativo nele, certo? E para complementar o seu estudo, né, depois que você aprender aí a programar em Java, talvez eu vou estar lançando um livro aí explicando sobre estruturas de dados, né? Então vai ser um terceiro livro à parte aí, certo? Mas o meu segundo livro é esse aqui, ó, Banco de Dados Java. Então você pode, depois de ler o outro livro, tá lendo este livro aqui, né? Você pode utilizar o Kindle também lá na Amazon, onde você vai poder estar vendo aí o PDF do livro. Bom, no vídeo passado, deixa eu abrir aqui o nosso NetBeans como de costume. Enquanto ela vai carregando aqui, eu vou explicando o contexto aqui deste vídeo. No vídeo passado, a gente estudou aí, né, toda a parte de banco de dados do Java, né? Então a gente viu ali como que você se conectava a um banco de dados, como que você criava um banco de dados, certo? Como que você inseria registros, manipulava, falei também sobre persistência de dados e coisas do tipo, certo? Então este livro aqui, né, ele vai te ensinar aí, né, como se trabalhar com banco de dados, utilizando aí o Java, né, e o framework Hibernate. Então, quando você fala em banco de dados dentro do Java, você tem que estar utilizando um framework aí, né, bem consolidado, que é o Hibernate, né? Eu vou ensinar de forma mais didática possível, né? Este livro aqui, quanto o outro livro, é voltado para pessoas que querem aprender a usar banco de dados, né? E o outro, logicamente, para pessoas que querem aprender a programar, certo? E a pessoa às vezes precisa de um norte aí, né? E o meu livro vai dar essa possibilidade para você estar aprendendo. Bom, sobre mim aqui um pouco que eu sou formado em análise e desenvolvimento de sistemas, certo? Mas eu atuo aqui como programação aí desde os meus 16 anos de idade, certo? Eu sou programador full stack, então eu trabalho tanto na parte do back-end quanto do front-end, apesar de eu gostar mais aí, né, de estar trabalhando na parte do back-end, certo? Caso você queira entrar em contato comigo, você pode estar acessando o meu site aí. Por enquanto eu não tenho redes sociais ainda, né? Mas quando eu criar minhas redes sociais, eu vou estar postando lá no meu site também, certo? Bom, neste livro aqui a gente passou por diversos tópicos, né, por diversas sessões, desde a introdução aqui, né, o que é a persistência de dados, né, e a gente passou aqui para as anotações de JPA, então você aprendeu a fazer o CRUD ali no seu banco de dados, criar o banco de dados, gerenciar os estados, né, aprendemos também sobre propriedades temporais, você aprendeu como que você persiste, né, como que você guarda um arquivo aí dentro de um banco de dados, né? Aprendemos também sobre os 4 tipos de relacionamento, operações em cascata. A gente aprendeu também um pouco a mais aí que é modelar o nosso sistema, né? Então essa parte aqui, a parte do capítulo 7 já parte aí, né, da parte de engenharia de software, né, que quando você vai desenvolver um software, você precisa trabalhar em cima da engenharia dele, né? Como que você vai compor ali os componentes do seu software para que eles se comuniquem, certo?
Bom, eu ensinei aqui também, né? A gente implementou aqui um sisteminha aqui, que ele é um sistema que ele imita uma espécie de um Pix. É lógico que ele não é um sistema que vai ser utilizado no mundo real, mas o conceito dele, o conceito do sistema, junto com o conteúdo que a gente aprendeu aqui, né, ao longo dos vídeos, ele pode ser aplicado, né, os conceitos, dentro de um cenário real. Então você pode modelar o seu sistema aí e desenvolver um sistema aí, né, para você praticar aí também. Certo? Bom, a gente testou aqui também o sistema, correto? Então, a partir do capítulo 9 aqui e aqui no capítulo 10 aqui, as únicas considerações finais que eu vou deixar aqui para este livro é você desabilitar essa propriedade aqui, ó, no seu banco de dados. Você deixa sempre o seu banco de dados, né, criado já para o seu usuário estar utilizando aí. Você nunca deixa a responsabilidade do seu sistema, né, tá criando o esquema do banco de dados. Bom, como eu falei anteriormente, se eu tivesse tempo, eu ia desenvolver a interface gráfica do sistema. E eu acabei desenvolvendo a interface gráfica do sistema e eu vou estar postando aqui hoje o resultado disso aí, certo? Aqui, se a gente for no nosso projeto, do nosso projeto Pix, a gente pode ver aqui então que temos a pasta de código fonte, eu não coloquei nada aqui dentro ainda, certo? Eu criei aqui os nossos diagramas de classes, depois eu vou estar atualizando esses diagramas de classes aqui e vou estar postando também no meu GitHub. Aí a gente viu aqui também os diagramas de classes, né? Como que as classes estarão aí, no caso aqui as classes que vão representar as entidades do nosso banco de dados e como que elas vão aí estar se comunicando aí, né, através dos relacionamentos. A gente também definiu aqui um escopo de projeto, certo? Para a gente não aprender apenas a trabalhar com um banco de dados, mas a gente aprender também a modelar minimamente o nosso sistema, certo? Eu não implementei aqui o protótipo do sistema, né? No caso, o protótipo do sistema seria a tela que o sistema ia ter, a aparência, os botões e tal, mas eu vou estar deixando aí nos arquivos para download, né? Eu vou colocar o meu vídeo aí no canal aí e em algum lugar aí dos comentários ou da descrição do próprio vídeo, né, geralmente, eu vou estar deixando aí o link para o GitHub, né. A gente também criou aqui os requisitos funcionais, certo? E os requisitos não funcionais do nosso projeto. Bom, feito isso aí, é o seguinte então, como eu já desenvolvi aqui a interface gráfica do nosso sistema, o que eu tive que fazer aqui então? A gente tem os nossos controladores, né? Eu separei aqui por pastas, apenas para ficar uma forma mais visível e mais organizado o nosso código, né? Então eu estou utilizando aqui a arquitetura MVC. Ela não tem relação nenhuma com o nome de pasta, né? Então o nosso controller, o nosso model, o nosso view não tem relacionamento com o nome de pasta, né? E sim, ele é um padrão arquitetural. Mas para organizar o nosso código, você pode estar fazendo isso aí, ó. Você pode pôr o seu controller dentro do pacote controller, o seu modelo de negócio aí dentro, as regras de negócio aí dentro do modelo, certo? E as nossas views aí dentro do pacote apropriado. Para não ficar tudo misturado, obviamente, certo? Eu vou abrir aqui então o nosso MySQL, né? Nosso velho conhecido MySQL aqui, e vou estar limpando aí a base de dados, como eu sempre faço no início dos vídeos aí, né, para garantir que o nosso banco de dados esteja limpinho aí, né, e organizado. Bom, eu falei que se eu tivesse tempo, obviamente eu ia implementar a interface gráfica do sistema e eu acabei implementando, né, de fato, a interface gráfica do nosso sistema, certo? É lógico que isso aqui é uma interface gráfica apenas para mostrar, né, que o nosso projeto aí ele funciona, certo? Bom, deixa eu explicar essa interface gráfica aqui então para você entender. Então aqui a gente tem o cadastro do nosso usuário, né, dentro de um bloco aqui, certo? Dentro de um painel. Bom, o cadastro do nosso usuário, ele vai ter aqui então basicamente o nome, o CPF, a data de nascimento, certo? Então quando eu salvar o nosso cliente aqui, não o usuário, cliente, quando eu salvar o nosso cliente, ele vai aparecer nessa tabela aqui, ó, que vai capturar os dados do banco de dados, né? Bom, quando eu selecionar um cliente aqui, nos nossos clientes aqui, os dados relativos à conta que ia achar no Pix vão aparecer aqui. Quando eu clicar em um desses elementos aqui, né, que vai representar aí o ID da nossa conta,
o saldo vai ser exibido aqui, certo? Bom, como vai aparecer as chaves Pix aqui, eu vou poder fazer o seguinte aqui. Como eu vou estar com um cliente e uma conta selecionada, né, eu posso transferir aí uma chave Pix, né, um valor de uma chave Pix para outro, né? Então, por exemplo, a chave Pix de um telefone para outro, né, eu vou transferir um valor. Então, esse valor vai ser debitado do nosso cliente e vai ser acreditado no nosso outro cliente, né? E para a gente não ficar aí a Deus dará, né, digamos assim, a gente vai poder ver aqui o status, né, de operação, se foi o Pix enviado com sucesso ou se deu algum problema. E a cada vez que o Pix for enviado, obviamente, o saldo aqui ele vai ser creditado ou vai ser aí, né, no caso, debitado aí de quem enviou o Pix, certo? Quem recebeu vai ganhar dinheiro e quem enviou vai perder dinheiro, certo? Bom, o que acontece aqui? Eu não implementei a lógica de negócio, obviamente, na minha camada de visualização. Você tem que aprender a responsabilizar aí, né, as suas camadas de visualização, certo? Então, essa camada de visualização aqui, como você pode ver, os componentes dela, eles são todos públicos, certo? Pelo menos a maioria dos que eu vou utilizar aqui, certo? Então, são todos públicos aí e eu dei um nome para cada um deles, certo? No caso, esse aqui, ele chama JT, né, que é JTable Resultados Cliente. Aqui chama JT Resultados Chave Pix, né? Aqui, esse botão aqui, ele chama JB Salvar Cliente, né? Então eu coloco o nome aí compatível com o que eu quero utilizar. Aqui a gente também pode excluir um cliente. Então, por exemplo, quando eu cadastrar um cliente aqui e eu quiser excluir o cliente, eu seleciono ele por aqui, certo? E essa opção aqui, ó, excluir cliente, ela vai estar habilitada. Aí eu clico aqui e o nosso cliente é excluído, né? Obviamente com a conta bancária dele e as chaves Pix associadas, elas serão destruídas, porque esse foi um dos requisitos que a gente implementou aqui no começo, aqui, ó, no nosso diagrama de classes, né? Então, o nosso cliente é ligado com a nossa conta e com as nossas chaves Pix. Automaticamente, quando você destruir um cliente, você destrói também aí, né, o registro das chaves Pix. Bom, vamos falar aqui do controller. O que esse controller ele vai fazer, né? A gente precisa fazer, como eu não posso colocar o código, né, as regras de negócio na view, porque vai virar uma bagunça danada, o que eu tive que fazer? Eu tive que criar um terceiro controller que vai gerenciar a nossa view e os nossos modelos de negócio. Então criei aqui um controlador chamado controller view, né? Obviamente fazendo aqui uma alusão ao controller da nossa view. Quando este controller ele é inicializado, ele vai executar, né, o nosso método aqui, né, do método construtor da nossa classe aqui, ela vai adicionar os eventos e ela vai carregar os dados dos nossos clientes que já existem, certo? Aqui, como a gente tem duas tabelas, né, no caso aqui cliente e os dados da nossa conta ali da chave Pix, eu criei aqui um ID, né, para cada um que vai representar ali, quando, por exemplo, eu selecionar aqui, vai invocar um evento que vai preencher esses IDs aqui, né, para eles já ficarem pré-carregados, certo? Então, os eventos que vão ser adicionados, por exemplo, aqui, ó, quando eu clicar no botão salvar, ou eu selecionar algum cliente aqui, ou chave Pix, ou clicar em excluir, ou clicar em transferir um valor, quem vai ser responsável por fazer isso para a gente vai ser o nosso controller aqui, ó, controller view. Ele que vai adicionar os eventos para a gente. Então, esse método aqui, ó, add eventos, ele está aqui embaixo, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, na view JB salvar cliente, que é este botão aqui, quando eu clicar nele, ele vai chamar este controlador aqui, ó, que é aquele controller de cadastro que a gente viu lá no começo do nosso curso, certo? Ele vai executar aqui os métodos deste controlador, no nosso controller cadastro aqui, ó, vai executar as operações de cadastro, exclusão, pesquisa, adicionar chave Pix, remover chave Pix, né? E também fechar aí a nossa conexão, certo? Bom, aqui no nosso controller cadastro, a única alteração que eu fiz aqui foi remover uma opção que tinha aqui para a gente desconectar o nosso Entity Manager, certo? Tava dando problema aí, que eu descobri depois. Então, se no seu aí estiver dando problema, basta você vir aqui no controller cadastro e você pode até, se quiser remover este método aqui, certo? Você pode estar removendo ele aí depois. Este método também aqui ficou meio que inútil, né? Então esses dois aqui podem ser
removidos. Mas eu não vou fazer isso aqui agora, não é o intuito do vídeo. Bom, então é o seguinte aqui, ó, por exemplo, no nosso controller cadastro, no ADD cliente, quando eu clicar neste botão aqui, um evento vai ser criado através do nosso controller, certo? E quando eu clicar naquele botão lá, através de um Action Listener Event, né, que é um evento de ação, ele vai cadastrar um cliente. Então ele vai pegar o cliente de que forma? Aqui temos 3 parâmetros, nome, data de nascimento e o CPF. Quando eu clicar neste botão aqui, ele vai capturar o nosso controller os dados destes campos aqui, certo? E vai passar aí para o nosso controller. E assim, basicamente, todas as operações que serão feitas em cima de eventos. Então, o nosso controlador aí vai basicamente fazer isso aí, né? Por exemplo, aqui, ó, salvar um cliente, excluir aí um cliente, né? Quando você, por exemplo, lá selecionar algum item aqui da nossa tabela aqui, ó, clientes, né? No caso que é uma tabela, uma JTable, certo? Ele vai capturar ali o ID do nosso cliente, que está na primeira linha. Ele vai habilitar ali o campo para excluir, né? Que é este botão aqui, ó. Então, se eu selecionar um cliente aqui, este botão aqui, obviamente, automaticamente tem que estar habilitado, porque tem um cliente habilitado e eu posso excluí-lo ou não, caso eu queira, certo? E vou popular a chave Pix aí toda vez que eu clicar num cliente. Então, selecionei um cliente, exibe aqui também o número da conta e a chave Pix e o saldo aqui também, né? Algumas informações aí. Então, a interface gráfica aí bem simplesinha, né? Só para a gente ver o projeto funcionando aí graficamente, sem ter que tá consultando aqui no console, né, com aquele monte de letra lá que confunde a gente, certo? Igual por exemplo aqui, ó, quando eu for clicar aqui nessa parte aqui, ó, nessa JTable aqui para a gente conseguir ver aí os nossas contas e chave Pix, vai carregar aqui, ó, os dados do saldo da conta que serão jogados aqui, né? Então, basicamente isso aí que o nosso controller faz para transferir, né, que vai ser esse botão aqui, que vai ser clicado, ele vai capturar aqui a chave Pix e o valor, vai tentar transferir para a chave Pix, né? Eu sei que você pode estar pensando aí também o seguinte, assim, se eu tentar transferir uma chave Pix para mim mesmo, vai dar certo? Não, não vai dar certo porque eu já contornei esse recurso aí, viu? Então não tem como você enviar Pix para si mesmo. Bom, e aqui, depois que estes eventos forem adicionados aqui no nosso construtor, que ele é privado, né? Eu privei ele aqui, inclusive alguns métodos são privados, que essa classe aqui vai ser responsável por esses métodos. A única coisa que a gente vai ter acesso fora dessa classe aqui, depois que a gente instanciar ela, é apenas para... Aqui tem a opção também de resetar a nossa view, né? Para resetar os componentes, deixar eles limpos, certo? A única coisa que vai ter acesso, que o único método que a gente vai ter acesso aqui fora dessa classe aqui é apenas o método setVisible, né, que é para exibir a nossa view aí, certo? Bom, falado isso aí, explicado que eu criei um novo controlador e que eu atualizei também aqui o nosso conector JPA, eu adicionei aqui, ó, no nosso conector JPA, para fechar também o nosso Entity Manager, né? E fechar também a nossa conexão com o banco de dados. Então ele fecha aqui o nosso Entity Manager, também fecha aí, né, a nossa conexão com o banco de dados, certo? E deixa eu ver aqui, o que mais? Aqui no nosso controller Pix, né? Eu tentei aqui, por exemplo, aqui, ó. Se você for tentar transferir uma chave Pix para si mesmo, então se a chave de origem for igual à chave de destino, certo? Então o que acontece aqui, ó? Valida se a chave de origem é a mesma de destino, certo? Então aqui, ó, valida se a chave de origem é a mesma chave de destino, ou seja, você não pode enviar Pix para você mesmo, né? É uma falha aí que eu descobri no nosso sistema, certo? Bom, atualizei aqui também o controle cadastro, igual eu já havia falado, você pode estar removendo esse método close aqui, né? E esse método exibir dados do cliente, porque eu não vou estar utilizando aí, né? Você pode remover ou não, fica a seu critério aí. Bom, agora vamos pôr aqui, né, o sisteminha para funcionar, certo? Então vou dar aqui um F6, ou você pode vir aqui no Play, né? Se você está utilizando aí o NetBeans, e vamos aguardar aí alguns segundos. Eu não sei se eu consegui, se eu
já setei o sistema aqui para ele gravar alguns dados aí, né? Deixa eu ver aqui, não, coloquei não. Mas eu vou colocar ele para cadastrar alguns dados automáticos aí para a gente, certo? Deixa eu só limpar aqui o banco de dados rapidamente. Bom, como a gente tem aqui o nosso endpoint chamado main.java, que a gente está acostumado com ele, né? Tem então uns métodos aqui que você pode estar removendo depois, né? Como eu falei, como eu falei no vídeo passado, o que eu ia fazer? Eu criei esses métodos aqui na nossa classe principal apenas para testar se os nossos controllers estavam funcionando da maneira correta. Agora que eu sei que ele está funcionando da maneira correta, eu posso aí, né, estar utilizando os nossos controllers aí da forma correta, certo? É lógico que na nossa interface aqui, ó, na nossa interface view, faltou, por exemplo, aqui a opção de você cadastrar a chave Pix, né? Então você pode pegar o meu projeto aí, baixar ele no GitHub, certo? Então, fazer um clone dele aí e tá adicionando essa opção aí, né? Que eu coloquei só a opção para cadastrar o CPF, o nome e o nascimento aqui do nosso cliente. Mas você pode adaptar o sistema para cadastrar aí, né? Também a chave Pix, ó. Basta você criar este método aqui e alterar a view, certo? Aqui, então, vou fazer o seguinte aqui. Esses métodos aqui eu vou deixar igual estão mesmo, não vou mexer em nada, certo? E aqui o que eu vou fazer? Eu já vou cadastrar aqui dois clientes aqui, duas chaves Pix, né? Com cada um tendo aí R$ 1.000 em saldo, para a gente conseguir ter alguma coisa para trabalhar aí. Bom, como você pode ver aqui, eu estou instanciando o nosso controller view aqui, né? Que é esse controller que eu criei aqui, ó. Esse terceiro controlador. Ele vai ser criado. Assim que eu criar ele aqui, ó, ele vai adicionar aqui os eventos e vai carregar os dados do nosso cliente aí, certo? Como eu já havia falado. Aqui eu vou cadastrar alguns clientes aqui, né? Só para a gente ter aí alguns dados para a gente poder estar trabalhando aí. E depois eu vou aqui, ó, construir, ou seja, eu vou exibir a nossa tela. Então, agora vai cadastrar aqui os nossos clientes, certo? Com as chaves Pix, o valor e tudo mais das nossas contas. E agora eu vou rodar aqui o nosso sistema. Guardar aqui alguns segundinhos e mostrar aqui o sistema funcionando, certo? Tá aí, ó, o nosso sisteminha agora tem interface gráfica, ela pode ser melhorada depois. Olha só para você ver, o botão excluir aqui, por exemplo, ele está desabilitado. Se eu selecionar aqui, por exemplo, um cliente, ele vai ser habilitado aí, ó. Eu posso excluir um cliente. Por exemplo, vou cadastrar aqui um cliente temporário. Então, vamos colocar aqui, deixa eu pensar um nome, João Silva, né? Vamos colocar qualquer CPF aqui, 555.555.12300. Data de nascimento dele aqui. Vamos escolher aqui o janeiro. Vamos colocar aqui o ano. Vamos colocar aqui 23/1/76. Vamos salvar aqui, ó. Tá aí, salvei, viu? Como você pode ver, eu salvei aqui o João Silva aqui, certo? Repare que o nosso excluir aqui, ó, já está desabilitado, porque não tem nada habilitado aqui, ó, nada selecionado aqui. Então, se eu selecionar, por exemplo, que o nosso João, ele não tem conta bancária, mas você pode implementar depois aí. Eu vou excluir ele normalmente. Se eu clicar aqui em Salomão, já tem uma chave Pix associada para mim aqui, então. Então tem o ID de número 1 aqui, né, que representa o código da minha chave aqui, né? E temos o ID da conta aqui. É lógico que em uma instituição financeira, uma conta, ela possui um dígito grande, né, que eu estou pegando apenas o ID da nossa conta. Eu poderia vir aqui na nossa conta, por exemplo, e poderia colocar aqui, ó, o número da conta, e poderia colocar o número do banco, poderia colocar aqui várias informações que são pertinentes a uma conta bancária, né? Aqui eu coloquei apenas o básico do básico mesmo, certo? Mas nada te impede de fazer isso aí. Bom, agora você pode ver que eu estou aqui, né, com os meus usuários selecionados. Quando eu clico aqui, ó, eu posso ver a chave Pix aí associada a cada um. Então eu vou clicar no meu nome mesmo aqui, certo? Repare que não tem nenhum valor criado aqui, ó. Então se eu der um select from cliente, vou pegar o meu nome ali, select from conta, né? Cada um tem R$ 1.000, como você pode ver aí, certo? E select from chave Pix. Temos aí duas chaves Pix que são dois telefones fictícios, né? Então você pode ter os dados aí, ó,
sendo visível. Então, se eu clicar aqui agora, por exemplo, em Salomão e selecionar a nossa conta aqui, tá aí, ó, o saldo dele está de R$ 1.000 e nenhuma operação foi feita. Eu vou tentar transferir um Pix para mim mesmo. O que vai acontecer? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vamos colocar aí R$ 1. Né? Tentar transferir para mim mesmo aí, ó. Falhou enviar Pix, ou seja, eu não posso enviar um Pix para mim mesmo, obviamente, né? Bom, mas quem que tem um outro Pix aqui que eu poderia enviar? Então eu poderia enviar para esse Pix aqui, ó, que é o 62, né, um telefone fictício aí. Então eu vou selecionar aqui o meu cliente, no caso eu, certo? E vou enviar um Pix aí para Jéssica Silva. Então 62 1234, que é o Pix dela. 1234, que é um telefone fictício aí, né? Vamos transferir aqui. Ó, se eu tentar, por exemplo, transferir lá a R$ 10.000, também não vai funcionar, porque a gente programou isso aí já, certo? 1, 2, 3, 4, R$ 10.000. Vou copiar o nosso código do Pix, porque vai limpar. Falha em enviar Pix. Por que falha em enviar Pix? Porque na nossa conta tem apenas R$ 1.000 e não 10.000, certo? Agora eu vou enviar aqui para ela R$ 250. Tá aí, ó, Pix enviado com sucesso. Agora eu, Salomão, tenho quanto na minha conta aqui, ó? 750. E a Jéssica Silva tem quanto? 1.250. Exatamente como tá aqui, ó, no nosso banco de dados. Quer ver, ó? Conta. Tá aí, ó, 750, 1.250. Então você pode transferindo dinheiro aí, ó. Vou transferir mais agora, mais 700, por exemplo. Opa, aqui é o lugar do Pix, 700, né? Então vou ficar com saldo aí de quanto? De R$ 50, certo? Vou transferir, por fim, o último dinheiro do taxa que eu tenho, 50. Tá, agora eu tô sem nada. Vou tentar transferir agora mais um dinheiro aí, ver se eu consigo. R$ 1 que seja. Falhou enviar Pix, ou seja, não tem um saldo suficiente, né? Mas vamos supor que a Jéssica tem um coração bom. Aí agora tá com R$ 2.000 e ela quer me transferir, no caso agora o meu Pix aqui, ó, é 0000, que é o telefone fictício, 000. Ela vai me transferir aí, ó, pelo menos R$ 150. Então ela vai ficar com R$ 1.850, Pix enviado com sucesso. E eu já botei aí, ó, na minha continha R$ 150, certo? Bom, então é isso aí, né? O vídeo ficou um pouco longo, mas esse aqui vai ser o último vídeo da série, né? Do sistema Pix, né? E do nosso curso de banco de dados Java, certo? Então a gente aprendeu desde modelar o nosso sistema, né? Até criar aqui, ó, um sistema funcional aí, né? Em tese, com interface gráfica, certo? Depois eu vou estar postando isso aqui no GitHub, eu tenho que fazer o commit dele aqui, né? E fazer um push para enviar esses dados aqui pro nosso GitHub, certo? Se você não trabalha com Git, eu recomendo você aprender a trabalhar com Git. Vai salvar muito aí a sua vida, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, você pode vir aqui e salvar isso aqui no seu GitHub, né? Bom, aqui então, deixa eu ver aqui no nosso projeto Pix, a única coisa que eu vou fazer aqui vai ser atualizar essas. Vou colocar aqui o nosso novo controller, né? E vou deixar os nossos diagramas aqui, os nossos requisitos do projeto, exatamente iguais ao que eu implementei aqui, inclusive com a interface gráfica. Se você quiser aí, tá vendo aí na descrição do vídeo, você pode estar baixando o código fonte lá no meu Git. Bom, então é o seguinte, é isso aí, a gente fica por aqui, certo? Assim que eu talvez porventura for escrever um outro livro aí falando sobre estrutura de dados, né? Pretendo lançar aí uma série ou não, né? De vídeos explicando do básico ao avançado sobre programação, desde programação, né? Obviamente. Então primeiro você aprende a programar, certo? Então primeiro você aprende a programar. Depois você aprende estrutura de dados, para você aprender a estruturar os seus dados. Para você aprender a estruturar os seus dados, você precisa saber programar, né? Nem que seja minimamente aí, certo? Então você vai aprender estrutura de dados, listas, filas, pilhas, algoritmos de ordenação de dados. O que eu mais gosto lá é o Bubble Sort, né? Que tem um poder computacional altíssimo, mas é o mais fácil de ser implementado. Tem o Quick Sort, né?
Então você vai aprender isso aí tudo, certo? Se eu gravar essa série aí, né? Depois você vai aprender também que com este curso nosso aí, bancos de dados, né? Com um framework aí, talvez depois eu vá gravar algum vídeo aí também falando sobre a parte do front, que vai ter um pouco de HTML, CSS, um pouquinho ali também de JavaScript, né, para a gente conseguir aí visualizar os nossos dados, certo? Você que vai trabalhar também com Java, né, inclusive com bancos de dados e focado aí para desenvolvimento web, eu recomendo você aprender, né, além do Hibernate e a documentação do Hibernate junto com o JPA, utilizar o framework Spring, certo? Com o Spring Boot. Depois você pesquisa no Google aí, ó, Framework Spring com Spring Boot. Você vai descobrir um ecossistema gigantesco dentro do Java aí, que você pode estar utilizando para trabalhar com o Java, certo? Desenvolvimento para desktop aí, né? Você não vai ter tanto mercado assim, né? Existem alguns sistemas legados aí que ainda utilizam o Java Desktop, mas não é muito foco do Java hoje em dia, né? A gente tem o nosso, aqui a gente utilizou o Java FX, mas tem o Java Swing também, que trabalha com interfaces gráficas mais bonitas, digamos assim. Mas você pode estar trabalhando com Java aí, né, e banco de dados no seu back-end, obviamente, né, e interligar aí, né, utilizando o Spring Boot para você conseguir também criar suas páginas HTML. Então, o ecossistema, e é de graça também, né, o Spring Boot é de graça. E você pode estar aí, né, melhorando a sua carreira como programador. Então, assim, talvez eu vá criar aí, né, uma espécie de roadmap, onde você pode estar aprendendo aí a seguir o passo a passo aí para você estar dando seus primeiros passos aí na programação. É lógico que você tem que praticar bastante código, então você vai criar bastante código. Eu recomendo você lá no GitHub ver códigos de outras pessoas, ver códigos de projetos de verdade, baixar, testar, tentar alterar, entendeu? Não ficar preso só ao seu código fonte. Veja código fonte de outras pessoas. Tente trabalhar em equipe com outras pessoas para você desenvolver a habilidade ali de a sua soft skill de comunicação. Tente também. Eu sei que o vídeo está ficando muito longo aqui, mas como é o último vídeo, né? Vamos lá então. Tente também aprender ferramentas de gerenciamento, igual por exemplo o Trello, se você for trabalhar sozinho, ou o Gira, né? No caso, se você for trabalhar numa empresa aí, ela vai provavelmente estar utilizando o Gira, certo? Então temos o Gira e temos o Trello. Eu particularmente prefiro utilizar o Trello porque é mais fácil, mas empresas aí grandes, né? Geralmente utilizam aí o Gira, certo? Não fique preso também só a uma linguagem de programação. Se você tiver tempo, você pode estar estudando C Sharp, JavaScript, aprendendo também aí HTML, que é uma linguagem de marcação, certo? Aprenda aí um pouquinho também de CSS. Você não precisa saber tudo, né? Você precisa saber ali os 20% do que você vai utilizar. Depois você vai aprender os 80% restantes, né? Os 20% só para você dar um start. Depois você vai aprendendo aí gradativamente. Não tente aprender tudo de uma vez que você vai se enrolar feio, entendeu? Então essa é uma dica que eu dou aí, né? E finalizando aqui o nosso projeto. Espero que todos fiquem bem. E até a próxima. Valeu!